Dessa crônica de hoje, irei tecer alguns comentários sobre a dinâmica dos costumes das épocas. Esses costumes variando em costumes comerciais, costumes domésticos, costumes sociais, que foram sendo colocados no ostracismo. Isto é, ainda existem algumas das transformações, das mutações sociais que permanecem ainda uns vestígios e outras acabaram-se totalmente. Trata-se de costumes que uma sociedade adquire através das suas profissões e do seu modo já comum na vida, quer dizer, dos seus costumes. Um deles, ainda hoje, tem resquício deles, mas com o abalo da família, o abalo da sociedade, que aboliu o sistema da trilogia namoro, noivado e casamento. Então, na fase do meio, isto é, na fase do noivado, as moças, elas costumavam preparar nesta fase o chamado enxoval. Enxoval era os panos que se usam dentro de uma residência. Quer dizer, lençol, fronha, mesa de cozinha, toalha de banho, toalha de refeições, etc. E que hoje em dia isso praticamente acabou-se. Pode existir ainda nas casas ou nas famílias mais poderosas economicamente, porque existiam as bordadeiras que eram contratadas para bordar esses panos, que quer dizer, botar o nome da noiva e os desenhos, geralmente, de flores. Isso era um costume que hoje, se existe, é raríssimo. Outro costume interessante a ser abordado é que existiam os fotógrafos ambulantes. Eram aqueles fotógrafos que batiam fotografia momentânea, espontaneamente, sem a pessoa pedir para ser fotografado. E depois eles apresentavam a fotografia com papelzinho, a fotografia, e era geralmente a pessoa andando, caminhando com um parente, com um esposo, etc. Entendeu? Isso foi um costume muito grande aqui na nossa sociedade. Outro costume também foi no comércio. Quem era que não conhecia o comércio de doce, que chamavam até doce japonês, que tinha um sinalzinho como um sino, e toda criança, ou mesmo adolescente, ou adulto mesmo, procurava comprar a eles. Eram os doces fabricados geralmente em casa mesmo. Tinha também outro costume que era muito peculiar, esse era mais masculino. Era
engraxar os sapatos. Quando o rapaz, o cidadão, tinha o seu estojo em casa, ele mesmo resolvia esse problema. Mas existiam os engraxados de rua, e muitas vezes tinha até uns que compravam jornais e botavam nas cadeiras para atrair aos seus pacientes, aos seus clientes, para engraxarem os sapatos. Muitas vezes ficavam bem bonitos, tudo. E isso foi uma época, né? Uma época em que também existiu não só o engraxate, como também a figura do sapateiro. A figura do sapateiro. Eles consertavam os sapatos, trocavam de saltos, tudo, e assim por diante, né? Outro costume que acabou-se mesmo quase totalmente foi o das moças e dos rapazes, e dos cidadãos também, e das senhoras, terem suas costureiras para fazer seus vestidos, suas roupas. E os rapazes, os homens, tinham os alfaiates. Era raro o cidadão que não tinha um alfaiate próprio, que já tinha até as medidas do corpo do cliente. E assim sucessivamente. Era a costureira e o alfaiate. Entendeu? Então, esses só foram costumes comerciais de uma época. Eu me lembro, recordo bem mesmo também, as chamadas geladeiras, que vendia geladas, eram espécies de barraquinhas que ficavam nas pontas das calçadas, e ali eles despachavam uma espécie assim de um refresco, que na época chamava-se gelada. E isso eram costumes. Eu, pelo menos, quando trabalhava no banco, nós íamos fazer as nossas refeições, os nossos lanches, numa geladeira que tinha bem perto do banco, entendeu? E isso não era feio, não, isso não era má educação, não, isso era notório, todo mundo fazia isso, né? E isso são esses tipos de costumes que muitas vezes vai caindo de uso. Agora, mesmo eu, antes de fazer essa crônica, o meu filho disse que ainda existia sapateiros, ainda existia engraxates, mas existem, mas em ponto muito pequeno, porque ninguém mais engraxa sapato. Os sapatos são quase todos de verniz. É uma solução especial. E consertar ainda pode ser que exista, mas as pessoas também não estão consertando mais. Quando o sapato dá um defeito, compra outro. É feito o alfaiate também, o cidadão, o rapaz, ele não manda fazer suas roupas em alfaiate, não, porque ele compra nas confecções, nas lojas especializadas de roupa masculina, e ali pega a medida e compra a roupa pela medida. Não é preciso ele ter um alfaiate, comprar a fazenda para mandar o alfaiate fazer todo, como faziam até o paletó e a calça, que o povo chama de terno, que não é terno. Terno é outra coisa, é um duque. Paletó e calça é duque. Agora, paletó, calça e uma túnicazinha
por dentro do paletó era que compunha o resto, que se chamava terno. Eram 3 peças. Mas hoje em dia usam mais os duques. Usam ternos em grandes solenidades, etc. Né? Então, isso são coisas interessantíssimas que a sociedade vai transformando para melhor. Mas mesmo assim, as coisas anacrônicas às vezes são feitas também. Por exemplo, usava-se muito procurar soldar panelas, quando a panela se furava. Então, aqueles especialistas que andavam pelas ruas batendo até numa latazinha, eles iam e procuravam soldar, que quer dizer caldeirão, frigideira e panelas. E, quer dizer, recompunham, não precisava comprar outra. Hoje não, hoje se uma panela furada, compra outra. Mas havia sempre a chamada restauração. E esses especialistas, né, essas profissões, hoje em dia estão praticamente se acabando. Não existe mais como uma regra geral. É isso que eu estou procurando esclarecer nessa pequena crônica que estou fazendo. Não estou dizendo que houve uma eliminação total. Pode ter até, como tem até nos museus, mas não é um uso constante da maioria. Que quer dizer, está quase em extinção. Então, a sociedade de hoje, há quem diga que ela é mais prática, há outros que dizem que não é? E isso vai do gosto do freguês. Eu pelo menos, eu gosto mais das coisas práticas. Tudo que era mais obsoleto, arcaico, atrasado, boco-moco, eu procurei gradativamente cortar dos meus costumes. Primeiro, porque eu tenho uma debilidade visual e as coisas compradas com mais precisão numa loja é melhor do que estar sempre restaurando. Mas mesmo assim, esses costumes marcaram uma época. Só que existia uma coisa interessante nas chamadas modas, né? Que, quer dizer, são costumes de se usarem as coisas, principalmente o vestuário, né? Não existia roupa para jovem e roupa para velho. Era a mesma roupa. Não existia esse diferencial. E isso era muito grande. As pessoas usarem esse diferencial. Porque hoje em dia o jovem ele veste completamente diferente do idoso. As moças também, as jovens, as adolescentes, elas não usam as modas que as coroas usam, não. Elas usam um estilo diferente, inclusive até modelos. São criados modelos para jovens, modelos para pessoas idosas, seja no requinte de uma moda ou não. Mas há sempre essa diferença. Eu não sei se essa diferença é uma questão de economia, é de moda, ou é de gosto. O que é fato é que existe essa diferenciação. Mas eu acho que
na minha simplicidade, eu procurei, de uma maneira simples, analisar um fenômeno que vem se processando e que quase tudo na vida se transforma, são mutáveis, são transformáveis, e geralmente para melhor, para acomodar melhor. Para isso existem as habilidades, para isso existem as tecnologias e o bom gosto das pessoas. Hoje as pessoas estão mais modernas, estão expondo mais os seus estilos de vestir-se, e a ética também de se vestir, e tudo mais vai rolando, como se diz na gíria, né? Vai rolando, e o que é fato é que para tudo existiu, existe e existirá transformações para que as pessoas se acomodem mais, para as pessoas se ajustar melhor, se acomodar melhor na sociedade. E a sociedade é realmente o que faz com que as pessoas se unam, se respeitem e tenham dignidade. Isso é o que é mais importante. Então, eu termino esta frase apenas como um elemento de recordação. É como diz o poeta, recordar é viver. E eu hoje quis me recordar um pouco do molejar comum das cidades, e não somente das cidades, nos âmbitos fechados também, nos colégios, nos trabalhos e no próprio lar. Eu espero que tenha agradado com esses pontos de vista que a sociedade muda, transforma, eu digo para melhor, para o ser humano se adequar melhor à sua existência como cidadão, como cidadãs, como jovens, afinal de contas, como o ser humano deve viver, se compreendendo, se entendendo, se transformando, e tudo isso é nada mais e nada menos do que a vida. E a vida deve ser vivida com essas mutações e com as transformações da pessoalidade do ser humano. Muito obrigado.